Boa noite a todos, amém? Pai seja com todos. Hoje está uma noite especial, uma noite da gente celebrar o amor que a gente tem por Jesus e do amor que a gente tem por esse homem que nos deixou alguns dias e que com certeza nos deixa algumas lembranças, e que essas lembranças possam ficar no nosso coração com coisas boas, e que essa noite seja uma noite que o Senhor venha trazer paz para os vossos corações, que Deus venha trazer acalento para as vossas vidas, porque a gente sabe que sem Jesus a gente não pode, sem Jesus a gente não consegue. E os filhos estão aqui, noras, eu sou um dos gêmeos também, e como é bom a gente poder estar na casa do Senhor, glorificando o seu santo nome, podendo apresentar esse momento ao Senhor, em gratidão a Ele por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz em nossas vidas. Que cada um de vocês possa nessa noite, com carinho, com amor, relembrar de tudo aquilo que esse homem deixou de ensinamentos, de tudo que ele deixou para vocês, principalmente os filhos, de honrar a Deus. Eu sei que Ele sempre quis que cada um dos seus filhos estivesse na presença de Deus. Então eu falo por mim, porque quando eu conheci Elisângela, uma das coisas que ele deixou bem claro para mim, eu não era convertida, apóstolo. Eu não era convertida ainda. E ele falou para mim: Edgar, você quer andar com a minha filha, você quer conhecer ela, você quer namorar ela, mas a minha filha é uma menina que está na igreja. Então você vai ter que acompanhar ela na igreja também. E eu era do mundo. Então a gente combinou que no final de semana eu ia na igreja com ela, e no final de semana ela me acompanhava nos meus jogos, nas minhas saídas, mas ele sempre me cobrava: eu quero te ver na presença de Deus junto com ela. E mais tarde, quando eu me converti de fato, de verdade, ele um dia chegou e falou para mim: que bom que você assumiu isso com ela, e eu quero que você faça uma vida muito feliz. Então eu sei que para cada um de vocês ele deixou algo. Para cada um de vocês ele deixou uma palavra. Então nós estamos aqui para agradecer a Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele deixou nas nossas vidas, amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento. Vamos orar a Deus. Vamos dar por aberto esse momento solene em homenagem ao São Getúlio. Que você não se entristeça nessa noite, mas que você venha se alegrar na presença de Deus, porque Ele é tudo em nossas vidas, amém? Deus, nós te pedimos nesse momento, Senhor, que a Tua graça, a Tua glória esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor venha sobre esse lugar nesse momento, sobre cada um dos filhos e das filhas do Seu Getúlio, meu Deus, e sobre as nossas vidas também, que o Senhor traga alegria nesse momento, que o Senhor nos faça lembrar das coisas boas que vivemos juntos com este homem, meu Deus. E eu te peço, Senhor, nesse momento, que da nossa boca saiam palavras de adoração, que da nossa boca saiam palavras de louvor a Ti, de gratidão, meu Deus, porque sabemos que a caminhada não parou, que nós não devemos parar, Senhor, que nós devemos prosseguir. E nós te pedimos, Senhor, recebe nesse momento, Pai, a nossa oração, a nossa adoração a Ti, Deus, por esse momento, por esse dia, e que o Senhor guarde, sim, em nossos corações tudo aquilo de bom, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso eu te agradeço, meu Deus, por cada uma destas vidas aqui nessa noite, que possamos sim, meu Deus, receber o melhor que vem de Ti, o melhor que vem da Tua presença. Por isso, meu Deus, fica conosco, esteja conosco e alegra o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar, vamos adorar o Senhor, agradecer a Ele por tudo e por todas as coisas. Deixa essa
mesmo tom, na mesma música. Vocês querem transmitir esse momento? Amém? Bom, glória a Deus. Queridos, as pessoas, elas são guardadas em nossos corações e em nossas memórias. E elas não saem da nossa memória e do nosso coração. Mesmo que seus atos, suas ações sejam de acordo com aquilo que gostamos ou não, elas ficam em nossa memória. A memória, ela tem uma capacidade muito grande de registrar os acontecimentos. E as perdas que fazem parte do viver, nós precisamos vivê-las. Nós precisamos passar, um rito de passagem quando a gente perde uma pessoa. Antigamente, eu falo isso para os mais antigos, não é para os mais jovens, escondiam a gente quando era criança nas mortes, não deixavam a gente se envolver com o funeral, não deixavam a gente ver o caixão, porque antigamente velavam a gente em casa, não tinha relatório, então não tinha câmara mortuária, e a gente que era criança, como esses pequenos, a gente ficava com medo depois do velório, parecia que o morto ia aparecer para a gente ficava louco de medo, não dormia em casa, uma função, mas era desse jeito. E a gente às vezes não vivia o rito de passagem na morte. Então, houve a morte do seu Getúlio, houve o rito da passagem da morte dele. E hoje, nessa noite, em face de que nós estamos com as cinzas do irmão conosco, nós estamos fazendo algo em memória a ele. Amém? E eu vou ter uma alegria, porque realmente muitas pessoas, e o bispo conheceu muita gente na caminhada há muitos anos, tem uns que morrem e a gente vai falar com a família e as pessoas falam assim, mas já foi tarde essa pessoa. Eu já ouvi isso de muitas famílias. Então, uma alegria ver vocês aqui. Eu já estou triste por não ter conhecido o Getúlio antes, porque olha que horror de gente que essa hora da noite. Em memória, Getúlio, imagina quando Getúlio era vivo. Então, eu já queria ter conhecido ele antes. Eu já consigo sentir o amor sem ter convivido com ele. Mas eu me sinto feliz de estar aqui com vocês hoje. Então, eu vou deixar algumas coisas ao coração de vocês. E eu espero muito que vocês guardem essas palavras e que vocês se lembrem do que eu falei nessa noite por muito tempo na vida de vocês. Porque são coisas que nós também passaremos. Eu, no meu caso, pela Bíblia, Salmo 90, versículo 10, eu tenho 18 anos de vida pela Bíblia. Então, todos os dias, sim, eu já calculei das 5.567 dias. Aí, todos os dias eu vou lá e risco um dia e falo assim, eu risco um, vem embaixo, acrescento mais outro. Falo, Deus, me dá mais um, né? Que eu risquei lá em cima, vai aumentando aqui embaixo. Salmo 90, 10 diz que é bom para o homem viver 70 anos. E o que passa disso serão dores, enfados, inchaços e alguns problemas, é o que diz a Bíblia. Então, eu e a irmã ali já estamos. Tem uns que já passaram da conta, e daí já estão fazendo hora extra aqui na terra, né? Então, eu estou contando para você fazer o cálculo do céu também. Amém? Então, eu quero colocar aquilo que Deus colocou em meu coração para vocês também. Aquele que fez o Pleiades e o Órion, que fez da escuridão a alvorada e do dia a noite escura, que chama as águas do mar e as espalha na face da terra. Senhor é o seu nome. Essa palavra está em Amós capítulo 5, versículo 8, onde ela diz que Deus, Ele faz as coisas e Ele
chama as coisas para ele. Tem um hino pentecostal que leva o nome de Jó, que fala: Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então nós temos um tempo, nós temos um prazo de validade para nós. Às vezes o Senhor acrescenta um pouco a mais, mas assim como o Senhor fez a noite um dia e chama as águas e espalha elas pela face da terra, ou a gente acha que não existe Deus vendo o mar onde nós vamos levar a cinza deles, a cinza do teu irmão, e vendo que o Senhor bota limite ao mar, dizendo que vem até aqui, daqui tu não passa. Então esse Deus é que chamou o Getúlio, é Ele que chamou. Então a gente hoje precisa se alegrar, precisa ter essa segurança e memória a Ele, porque nós também seremos chamados. Coragem para viver e fé para morrer. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada se abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios 15, 58. Então, pelo que vivemos com Ele, pelo que conhecemos eles, principalmente vocês familiares, sua esposa, eu perdi a irmã, cadê a irmã que está ali? Sua esposa, que isso aqui se faça verdade, que nós possamos verdadeiramente sermos dedicados ao Senhor agora, porque soubemos que o nosso trabalho não é inútil e soubemos que vamos buscar essas acomodações aonde o irmão Getúlio está, aonde ele se encontra, aonde, bispo, mas o Senhor nem conhecia o seu Getúlio, mas o Senhor não permitiria tudo o que está acontecendo nesta noite, se o Senhor não o recebesse. Amém? Tudo posso em Cristo, a Bíblia diz em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Então nós podemos passar esse momento, porque Deus nos fortalece. Ancorados na rocha, pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegido na sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá, Ele me recolherá e eu estarei em segurança. Salmos 27, verso 5. Deus nos recolhe para que estejamos em segurança com Ele. A Bíblia fala sobre a terra prometida, Apocalipse 21, 4. Aí diz aqui uma palavra para vocês familiares: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Nós morremos. Está ordenado morrer uma vez. Lágrimas em nossos olhos o Senhor enxuga. Aqui a Bíblia diz no trecho que eu li para vocês, Apocalipse 21, 4, que a ordem antiga já passou. Por isso que Deus diz para nós que vai colher a lágrima, porque o Senhor o recebe, o Senhor o cuida, o Senhor o guarda. Então hoje é um culto em memória a Ele, para nós nos lembrarmos, para nós podermos se lembrar de brincadeiras, formas que ele falava, jeito que ele dizia, um ditado que ele falava. Eu não tive a graça de conviver com ele. Um jeito que ele parava com os braços, a forma que ele mexia os dedos, o jeito que ele gostava de sentar em tal lugar da mesa. Quem sabe podia até ser chato, uma coisa assim, que gostava que não pegasse um prato dele, um copo, não sei, qualquer coisa que nós possamos lembrar dele, de como ele fazia ou de como era. Esse é o momento de nós trazermos à tona isso. O que é a vida? Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece e por um pouco tempo depois ela some. Tiago capítulo 4, 14. Então a vida é como uma neblina. Eu contava ali atrás para os meninos que estavam comigo, um rapaz lá do Rio Grande do Sul que jogou uma partida de futebol, fez um golaço, comemoraram, foi tomar banho no vestiário, quando voltaram
lado, ele cruzou a porta, ele caiu e morreu. E aí ele tem 40 anos por um infarto fulminante, iam comemorar e ele faleceu. Então o que é a vida? É como uma neblina, ela vem e passa. Tiago 4,14. A do irmão passou, a nossa passará. Nós estamos reunidos por ele, hoje estamos aqui. Comemos, nos alegramos, teve um culto antes, mas a finalidade que nós estamos aqui é o irmão Jesus hoje. É lembrarmos, estamos em memória a ele nessa noite. Por isso a importância de termos essas lembranças. Quem sabe seja um horário que dentro da nossa mente, calado, sem tirar palavras, dizer: Pai, me desculpa por aquilo, me perdoa por aquilo, eu não pude, não deixei de estar com o Senhor muitas vezes. Quem sabe seja um momento de dizer: meu velho, eu queria ter feito mais arroz de leite que gostava. Eu não sei o que é que vocês querem falar, mas nos corações de vocês vão falar. Meu sogro, olha, meu sogro, eu vou sentir tua falta. Qualquer coisa, né? Tu era chato, meu sogro, mas eu não vou sentir tua falta. Um exemplo, qualquer coisa que vocês queiram trazer na mente de vocês é algo em memória dele. Nele está a vida. E este era a luz dos homens, João 1,4. O consolo de Cristo. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mão humana. Enquanto isso gememos, e que sejamos revestidos da vossa habitação celestial, porque estando vestido não seremos encontrados nu, pois enquanto estamos na casa gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, teremos sempre confiança e sabemos que quando estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, do 1 ao 8. Quer dizer que quando nós estamos aqui, nós estamos por fé, habitamos esse corpo por fé. Mas quem é de vocês que quer morrer e passar a eternidade no inferno? A gente vê muita coisa nas redes sociais, na internet, até pessoas dizendo: eu não quero ir para o céu, vai ser chato, eu quero ficar no inferno. É porque eles não sabem o que é o inferno. É porque são pessoas que não sabem o que é o lugar de pranto, dor e ranger de dentes, e será no inferno. Então, aqui nesse texto de 2 carta aos Coríntios 5, do 1 ao 8, ele disse: olha, Deus nos deu o Espírito para passar por isso. Nós estamos habitando esse corpo, mas nós também queremos, quando partir, ir para o Senhor. Amém? Essa é a nossa vontade, essa é a sua vontade, essa é a minha vontade. Ou alguns de nós quer morrer para o inferno. E quem garante que amanhã nós não estamos reunidos para fazer o funeral de um de nós até o tempo? Não temos a certeza, porque não somos homens. Amém? Um ladrão na cruz, ele falou assim para Jesus: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus falou para ele: ainda hoje tu vai estar comigo no meu reino. Eu não queria ouvir isso de Jesus agora. Ainda hoje tu vai estar comigo. Ah, Senhor, eu queria viver amanhã mais um pouco, né? A gente quer ficar revestido se a gente quer ir para junto de Deus. Amém? Vida em abundância. João 10,10 diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quem é que é filho do seu Getúlio? Ou filha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uau, gente. Uau, 7 vocês são. Glória a Deus. Então, ele verdadeiramente vive vida em abundância. Amém? E essa senhora foi valendo, olha o tamanho dela, né? Gerou 7. Amém? E quantos netos e genros, noras, e quantas perreiras de família, e quantas coisas que acontecem, todos nós, né?
acontece. Mas era o Getúlio e ela que geraram toda essa história. Amém? Eles que nos deram a graça de nós estar aqui reunidos. Agarrem essa velhinha amanhã, beijem ela, amassem ela, dê uma semana para ela, se junte em tudo, de massagem nos pés, pague um spa para ela. Diz obrigado, gerou tudo isso. O Getúlio, hoje nós estamos aqui em memória a ele nessa noite. O último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15, 26. Ele destruiu nós, não. Nós temos medo da morte. Eu quero morrer. Eu sei que eu vou morrer. Mas às vezes eu olho com minha esposa, nós estamos há 37 anos juntos. Vai fazer agora em agosto, com a minha esposa. E eu falei assim, Senhor, o Senhor me deve antes. O Senhor me levasse depois dele, sabe? Ou o Senhor dá um jeito de levar nós dois juntos. E a gente quer viver. Quando a gente vai atingindo uma idade, que a gente passa dos 50, encerrando, vocês também vão atingir isso, a gente começa a ver que a gente vai morrer. A gente começa a ver isso. E vai ter um tempo que a gente vai morrer. Só que a gente não quer morrer. Essa é a verdade. A gente não quer a verdade. A gente quer, é agradável estar. É agradável viver. É bom esses relacionamentos, tudo isso é maravilhoso. Então ele venceu o último inimigo. O céu é muito melhor. Filipenses 1, 23. Estou pressionado de dois lados. Desejo partir e estar com Deus, o que é muito melhor. Ele falou, eu me dá vontade de ficar aqui, mas eu quero partir e estar com Deus. Isso era Paulo falando com a comunidade de Filipos. Mas assim nós falamos com você nessa noite. A casa de meu pai. Na casa de meu pai tem muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar um lugar para vós. João 14, 2. Então assim é. Assim o Senhor fez. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Salmo 116, 15. Deus vê com pesar recolher um fiel ser uma pessoa. Eu espero que o Getúlio tenha cumprido os ritos. Eu não sei se ele se batizou. Alguém sabe me dizer? Se batizou? Glória a Deus. Então os ritos ele tem passagem que cumpriu antes. E quem não é batizado, pense em ser batizado. Eu estou fumando, te batizo igual, João. De vez em quando tomo um copo de vinho, te batizo igual. Porque a gente não sabe se a gente vai morrer. E sem batismo nós não cruzamos a fronteira. É uma fronteira pior do que nos Estados Unidos. E só com documentação e coisa para passar. Ali é o seguinte, tu cumpriu Marcos 16:15, eu não sei o que dizia lá. Não sabe porque não quer, tu passava no telefone rolando a tela, lá dizia quem crê e for batizado será salvo. Então nós temos que batizar. Ah, não tem que corrige depois. Ah, não tem, fala depois, batiza. Não subimos o amanhã. Graças a Deus ele disse que ele tinha feito tudo. Ele tinha feito. Então diz assim: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada uma coroa de justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará. Não somente a mim, mas também a todos que amam. 2 Timóteo 4, 7, 8. Eu não conheci ele, mas ele guardou a fé, senão vocês não estariam aqui. E os combates que ele combateu, espiritualmente, fisicamente, só essa senhora para dizer que conviveu com ele. E para lembrar o que eles passaram, lembrar o que eles viveram, saber se conversar comigo e com a minha esposa há 37 anos junto e perguntar quantas vezes nós não tivemos um alimento, quantas vezes não podemos comprar uma coisa. Nós vamos contar cada coisa para vocês, vão ficar apavorados. Se perguntar para ela contar tudo, vocês vão dizer: meu Deus, sogra, meu Deus, mas foi assim, né? Foi pior. E talvez ela não conte só coisas boas dele. Talvez ela possa contar: teu pai, não sei o quê. Não se preocupe, são lembranças. Não vai mudar a vida do jeito.
mas ele continua no nosso coração, na nossa memória. Amém? Então, para mim concluir com vocês, que eu passei para a apóstola para ficar 15 minutos e já foram 12, o consolo divino. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Mateus 5,4. Consolem, consolem uns aos outros, diz o Senhor. Isaías 41. O Espírito soberano do Senhor está sobre mim e me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado e a anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros e proclamar a vontade de Deus. Isaías 61. Então a Bíblia diz que o Senhor coloca sobre a gente esse Espírito, assim como Ele está fazendo nessa noite, para que pudéssemos trazer à tona e lembrarmos de cada ato do nosso irmão. E para nós concluir, então, diz assim: parem de lutar e saibam que eu sou Deus, e que eu serei exaltado entre todos vocês e entre as nações da terra, e eu serei exaltado, e que a minha vontade é que todos estejam comigo. Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor? Quem o instruiu como seu conselheiro? Quem o Senhor consultou que pudesse esclarecer? A quem ele ensinou a julgar segundo a justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento? Alguém por acaso sabe mais que o Senhor? Alguém por acaso tem condições a mais que o Senhor? Porque dele são todas as coisas, gota a gota e debalde. O Senhor nos trouxe do pó e para lá nos recolhe, e ao pó nós voltaremos. Assim, nessa noite, vocês tomaram a decisão de lembrar da vida dele, de trazer à tona tudo o que se passou, de lembrar de cada momento. E assim nós lembramos dele. Ele está morto. Não, ele não está morto. Ele nunca morrerá. Ele nunca morrerá. As pessoas não morrem em nossos corações. Elas vão ficar no nosso pensamento. De tudo. O meu pai tem 80 e... não me lembro mais quanto. 80 e poucos. E a minha mãe também, mais velha. E meu pai e minha mãe judiavam muito da gente. Mas muito mesmo. A gente apanhava, assim, aqui na minha testa eu tenho um corte que foi a pau, um cabo de vassoura. Eu quebrei uma louça, o pau pegava. E não precisava falar. Esse dia eu falei da minha filha. Eu falei, pergunta para tua avó, que o teu avô ficava bravo, eu tirava um revólver e dava um tiro na chaveira em cima do fogão. Várias vezes aconteceu isso na minha casa. Então, eu amo meu pai, tenho essas lembranças, e o meu pai vai morrer, as lembranças não vão se apagar. Elas vão ficar comigo. Você entende? O meu pai ficou 40 anos separado da minha mãe, agora voltou para minha mãe. Minha mãe aceitou ele de volta, né? Glória a Deus para ela, amém? Mas ele vai estar na minha memória sempre. Tudo que viveu vai ficar ali. E nós temos que lembrar do Getúlio, do conselho que ele deu para o Gino, do que ele disse para uma filha. Sabe, você tem que lembrar, vocês que são filha, que uma vez que você fugiu do Getúlio, ele não morreu não sabendo. Aquela vez eu fugi para a TV, nós pulamos no muro, e o pai não ficou sabendo, morreu não sabendo. Agora não sabe mais, mas você tem que lembrar. Pai, fala com o pai, eu fugi, o senhor não viu. Essas horas assim de lembrar, de viver isso com ele, entende? Aquela vez, pai, eu disse que eu dormi na casa da fulana, mas eu não fui para ele, era uma tentação que ele veio ali, pai, e me puxou para lá. O senhor não descobriu, mas eu amo o senhor. Esses são os momentos que nós estamos vivendo em memória. Amém? Então eu convido vocês a ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração agora para concluir o nosso momento. Meu Deus e meu Pai, Senhor, tu faz os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos são para ti como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza que tu arrasta os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota no amanhecer, germina e brota pela manhã, mas
a tarde murcha e seca. Somos consumidos, somos recolhidos para ti, Senhor, porque tu conheces a nossa vida, as nossas iniquidades, os nossos pecados não escapam em secreto de ti. À luz da tua presença, todos os nossos dias passam debaixo dos teus olhos e vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida, a Bíblia diz que chegam a 70, mas o Senhor é o nosso Deus e acresce mais a nós. E muitas vezes Deus, no meio de tudo isso, de todo esse sofrimento, a nossa vida passa tão depressa e nós voamos. Quem conhece, Senhor, o poder da tua ira? Quem conhece, pois, o poder do teu furor? Afasta de nós. Obrigado, Deus, por ter cuidado do nosso irmão Getúlio. Obrigado, Senhor, porque tu ensinou nós a contar os dias com ele. Esta família que nasceu esses filhos e todos que aqui estão em função dessa família, Pai. Que eles alcancem a sabedoria e se voltem para ti, Senhor. Tenha compaixão de nós, Pai. Citamos essas palavras nesta noite não por nós. Não é que nós estamos felizes, não cantamos de alegria, mas nós nos afligimos pelos anos que vamos viver sem a presença dele. Que sejam manifestos no nosso coração os bons momentos deste homem, Pai, e que os filhos deles recebam como resplendor sobre a glória de cada um deles o que passaram com o pai, com o avô, com o amigo, com o marido, com o sogro, o que passaram com ele, e que seus filhos saibam, Senhor, que a bondade vem de ti e não deste homem, Pai. Seja para nós o nosso Deus, nos consola nesse momento da perda, Pai, e nos consola, Senhor, para os dias que virão. Hoje nós te entregaremos o teu filho ao pó, como tu declaraste, Senhor, e assim nessa noite nós abençoamos esse momento. Diga comigo assim nessa noite, diga: Senhor, eu creio na tua palavra, diga: e eu declaro, que assim como o Getúlio foi recebido por ti, eu também, Senhor, serei recebido por ti. Diga: tu és meu refúgio, a minha fortaleza, o meu auxílio bem presente na adversidade. Cuida de mim, Senhor, e acrescenta os meus dias. Digam amém, digam graças a Deus. Estendam a mão de vocês para cá e digam comigo assim: Senhor, está consagrado esta urna e estas cinzas. E assim nós encerramos em memória ao Getúlio e consagramos este momento como um portal de conexão espiritual entre nós e ele. Digam amém, digam graças a Deus. Queridos, que Deus abençoe vocês. Vocês estão com liberdade de tomar agora caminho, levar a urna, e agora é com vocês, tá bem? Um beijo no coração de vocês. Muito consternado de conhecer vocês nesta situação, mas aprendendo a amar vocês um por um de vocês. Amém? Obrigado, pastor, pelo senhor estar junto. Obrigado ao irmão que cantou. Deus te abençoe. Parabéns, apóstola, por essa equipe que está com a senhora aqui. Um beijo no coração de vocês. Fiquem à vontade para orar, caminhar, levar. Agora é com vocês, tá bem? Que Deus abençoe. Vocês vão lá.